O presidente da República falou ontem, referindo-se à administração pública, que tem dificuldades seríssimas em muitas áreas. Nós sabemos, né? A gente que acompanha, que cobre o governo dele, sabe das dificuldades que ele tem. São notórias. Aliás, são anteriores à sua eleição. Estavam lá para todo mundo ver. Aliás, nessa ocasião, quando ele falou isso, referiu-se ao Tribunal de Contas da União como se fosse parte de sua mesma equipe, como se não fosse o TCU, um órgão de controle externo que opera com autonomia. Aliás, eles já fizeram isso em relação à Polícia Federal, como se a Polícia Federal, que faz parte do corpo da administração pública federal, fosse parte do seu governo e tivesse, portanto, subordinada diretamente às suas ordens, como se não tivesse autonomia funcional. Mas é assim mesmo. Bolsonaro ainda não entendeu, e eu acho que nunca entenderá, a ideia de república. Por isso, claro, tem também dificuldades seríssimas em compreender o papel da imprensa e a impessoalidade republicana. Muitos dos atos de flagrante inconstitucionalidade de parte do presidente derivam de seu inconformismo em não haver sido eleito para imperar. É comum que governantes não gostem de jornalistas e reclamem da atividade jornalística. Fernando Henrique Cardoso fez isso, Lula fez isso, Dilma Rousseff fez isso antes, todos fizeram. Inclusive, sobretudo, especialmente em períodos democráticos, porque de ditadores, de tiranos, a gente não espera outra coisa. Em Jair Bolsonaro, no entanto, esta hostilidade escalou. Integra um discurso, tem método. Constitui-se mesmo num dos pilares do projeto de poder autoritário bolsonarista. Como a lógica sectária que fundamenta o fenômeno personalista do bolsonarismo exige adesão incondicional, toda e qualquer instituição que exerça algum grau de independência será uma ameaça a ser emparedada. O bolsonarismo não respeita, pessoal, a autonomia que não a sua. Isso serve para o parlamento, serve para o Supremo, serve, claro, também, sobretudo, para a imprensa, que deve ser desqualificada, ter a credibilidade artificialmente esvaziada, sufocada, para que o governante, líder populista, faça prosperar a farsa de que o filtro intermediário jornalístico é prescindível, descartável, indesejável e que ele, presidente, líder populista, pode falar ao povo diretamente ou por meio dos canais a seu serviço. São vários, estão aí, né? Afinal, como sabemos, Jair Bolsonaro, como todo governante, não mente, só diz a verdade e a verdade nos libertará. A cruzada de Jair Bolsonaro contra a Folha de São Paulo, e usando o aparelho de Estado para tanto, não é contra o jornal, mas contra o jornalismo e, portanto, contra a liberdade de imprensa. Não se pode calar diante disso. Não se pode calar ante um presidente que constrange anunciantes com alertas sobre patrocinar jornais e emissoras. Isso é crime de responsabilidade. Ao cumprir uma promessa de imperador eleito e excluir a Folha, sem qualquer base técnica, de um processo de licitação para fornecimento de acesso digital ao noticiário de imprensa, o presidente não atentou somente e gravemente contra a impessoalidade republicana, mas turbinou, valendo-se novamente da máquina estatal, sua campanha autocrática contra a atividade jornalística e, por consequência, contra o Estado democrático de direito. Já passou da hora de uma medida cautelar, alô Supremo Tribunal Federal, uma medida cautelar pedagógica, sustar esse processo licitatório e colocar o presidente da República e suas vontades imperiais nos cercadinhos dos limites da República. Estamos no 11º mês do primeiro ano de governo. Nunca, desde a redemocratização, tal volume de ataques à imprensa por um governante foi disparado. É sem precedentes. Não podemos nos calar diante disso. É isso, Barão. É isso aí, Andreasa. Cada um tem o papel nesse momento de se manifestar. Pode não gostar da imprensa, pode não gostar de uma reportagem, pode ficar bravo com outro jornalista. Isso faz absolutamente parte do jogo. É só não ouvir, é só não ler, não tem problema nenhum. Agora, o Estado não pode agir desse jeito de forma nenhuma. Andreasa, tem novidade aqui na Band News FM, um podcast que está lançando com o nosso Ivan Brandão, né, Andreasa?
Estreia hoje, Barão, podcast sempre às sextas-feiras, no final do dia, à tarde, no final do dia, passando a semana a limpo, projetando os desafios da semana seguinte, em parceria com o meu grande compadre Ivan Brandão. Acho que vai ser legal, o podcast tem método, Barão. Bacana. Dá uma moral aí, dá uma moral. Tô dando moral, vou ouvir, pô. Lá nas nossas redes, né, na Band News FM, todas, podcast Tem Método, o Andreasa com o Ivan Brandão, comentando os assuntos da semana, né, principalmente os assuntos da semana, e, lógico, muito sobre política, né, Andreasa? Sobretudo política, mas com graça, né, Barão? Claro. Sexta-feira, um pouquinho de humor aqui, fala um pouco de cultura, fala de literatura, aquela bagunça boa de sexta-feira, leve, mas falando, claro, de política, porque afinal de contas não tá dando pra escapar, não. E são 2 flamenguistas, hein? Ih, rapaz. Já deu pra saber o que vai Glória entrar eterna. também nesse podcast. Vai ser 2 complicado. eternos gloriosos. Abraço, Andreasa, bom fim de semana pra você, até mais. Beijo pra vocês.